Ouviram grito das margens clássicas de um povo heróico bravo retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, venceram a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e glória salve, salve, Brasil nos ouve, denso raio vivo, de amor e de esperança prevalece, sempre o formoso céu risonho divino, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, exala forte imóvel do colosso, e o seu futuro estrela essa grandeza. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gentil pátria amada, Brasil. Olá, amigos e amigas da Escola Maria Joana de Carvalho, eu sou o professor João Garcia, mais uma vez aqui com vocês para gravar para vocês uma aula de História da galera do 6º ano, tá, gente? 6º ano. A galerinha aí do 6º ano, eu acredito que vocês não tinham o hábito de cantar o hino nacional nas séries anteriores, né? Mas comigo é assim, viu, meninos e meninas? Comigo é assim. Infelizmente a gente não pode estar na sala de aula para estar cantando o hino nacional juntos, né? De pé, em filinha, de forma respeitosa. Eu não fico em pé, gente, porque eu saio do enquadro da câmera do meu tablet, entendeu? Mas eu espero que no próximo, o mais tardar, né? A gente torce que seja este ano ainda. Mas se não der este ano, eu espero que no próximo ano nós estejamos todos juntos, né? Cantando o hino nacional e aprendendo muito. Não é verdade? Muito bem. As nossas aulas era hino nacional e leitura, muita leitura, né? Leitura sempre de forma paragrafada, comentada, para que vocês tivessem, né? No caso, para que vocês tenham, se nós tivéssemos em sala de aula uma compreensão melhor do conteúdo, né? Isso, indubitavelmente, sem dúvida, te capacitaria para resolver a atividade com bastante tranquilidade. O que é cultura, né? É a pergunta que se faz. O que é cultura? A cultura é o sujeito que tem universidade, que fez vários cursos, é uma pessoa culta? Será que o termo em uso, né, o termo mais adequado é esse? Ou só vale a cultura dos ricos, né? Admirar um quadro de Van Gogh, admirar um quadro do Da Vinci, Leonardo da Vinci, a pessoa, ele é culto porque ele admira música clássica, ele é culto. Quem curte o funk, quem curte o forró não tem cultura, isso não é cultura. Será que é assim que tem que ser? Será que é isso mesmo? Vamos ler, vamos fazer a leitura para a gente compreender, aí a gente vai lendo e vai dando uma pausadinha para explicar os parágrafos, tá bom? Olha só, leiamos. Já utilizamos algumas vezes a palavra cultura. Vamos indicar alguns de seus sentidos. São vários sentidos, né? Os biólogos, por exemplo, quando se referem à criação de certos seres vivos, falam em cultura de peixe, né? De rosa, de milho, de feijão, etc. No dia a dia, é comum dizer que uma pessoa tem cultura quando ela possui conhecimentos profundos sobre um tema, adquiridos por meio dos estudos. Não, o cara tem muita cultura, o cara estudou bastante, o cara tem cultura, né? Os diferentes sentidos da palavra cultura trazem consigo uma ideia básica, a noção de desenvolvimento, formação e realização.
Essa noção também faz parte do uso mais amplo que os historiadores dão a palavra cultura. Vejamos. O que é que os historiadores acham, né? Eles dão um sentido maior à palavra cultura. Para os historiadores, cultura são os modos de ser e de viver criados e transmitidos de uma geração para outra. Para nós historiadores, cultura é isso, né? Não é um termo fechado, né? Só para quem foi a uma universidade, só para quem tem um gosto requintado, só para quem é chique, só para quem curte música clássica, só para quem admira os quadros de Van Gogh, Leonardo da Vinci, né? Artes, essa coisa toda. Não, né? O termo é bem mais amplo e é exatamente neste que eu me encaixo, né? Por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês, em Chorozinho tinha uma senhora que fazia panelas de utensílios de barro, né, para casa, né, panelas, né, caco para torrar café, fazer tapioca, torrar peixe. Então acredito que os pais, os avós de vocês já devem ter ouvido falar. Ela fazia também umas quartinhas, que é uns potezinhos assim pequenininhos, que vocês não sabem nem o que é isso, mas acredito que os pais, os avós saibam, né? Ela fazia pote, água da chuva, dentro de um pote, minha irmãzinha, meu irmãozinho, é uma delícia, nunca mais na vida eu vi um pote. Então, era a cultura dela, fazia parte da cultura dela, né? Trabalhar com barro, fazer aqueles utensílios, fazia parte da cultura dela, que acredito eu que ela herdou, né? Ela herdou essa cultura dos seus antepassados. Infelizmente, quando essa senhora morreu, né? Os seus filhos, netos, não tiveram o interesse em dar continuidade a essa cultura, né? Eles não tiveram esse interesse. Continuando a leitura. Abrange coisas materiais e imateriais, como arte, ciências, normas, costumes. Envolve o que pensamos e fazemos como membros de um grupo social. Envolve as modificações da natureza e na paisagem promovidas pela ação humana. Gente, cultura material e imaterial. Por exemplo, os reisados. Né? Os reisados. Faz parte da cultura de muita gente, principalmente no Nordeste brasileiro, né? Tem pessoas que não curtem, né? Tem pessoas que não curtem, mas tem pessoas que curtem. Isso faz parte da cultura dessas pessoas. E essas pessoas que estão inseridas nesses processos, elas procurarão passar, né, essa herança cultural para os seus descendentes, ou seja, para os filhos, né? E assim, essa bola gira, né? Essa roda gira. O pertencimento de uma classe a uma determinada cultura é algo prazeroso para eles, né? Por isso que eles insistem, né? Trabalham no sentido de passar essa herança cultural para os seus descendentes. E pessoas que curtem, por exemplo, vaquejada, cultura. Eu particularmente não gosto, tá, gente? Eu me posiciono aqui. Eu particularmente não gosto de vaquejada, não gosto, não participo, né, em nenhum grau. Acho que os animais sofrem maus tratos nesse processo. Porque vou deixar para vocês a seguinte indagação. Vamos imaginar que eu tô lá na pista para derrubar um boi, né? Tô na vaquejada. Vamos imaginar que o boi não quer sair, não quer correr. E aí? Vão aceitar lá de boa? Peraí, esse boi aqui não correu não, né? Esse boi aqui não correu não. Vamos trocar? Eu acho que isso não é, acho que não é assim não, né, gente? Segundo algumas pessoas aí, segundo alguns relatos que eu já ouvi, não é assim que funciona, né? Usam lá outros meios aí para fazer com que o animal saia em disparada. Mas enfim, por isso que eu não curto, né? Eu não curto, eu não acho bacana. Mas é cultura, faz parte da cultura do povo brasileiro, principalmente do povo nordestino. Então a gente tem que respeitar, apesar de fazer algumas ressalvas quanto à prática dessa atividade cultural. Tá bom, gente? Primeiras sociedades. Ao pesquisar a história das diferentes sociedades humanas que tiveram origem na África, arqueólogos e outros estudiosos
encontra os mais variados vestígios que demonstram os hábitos e as habilidades destes povos. Entre esses hábitos e habilidades estão, por exemplo, a invenção das primeiras tecnologias, o controle do fogo, o desenvolvimento dos idiomas, das expressões artísticas e dos ritos religiosos. Todas essas transformações culturais, pioneiramente realizadas pelos povos africanos, foram promovendo mudanças na natureza e na paisagem e nas formas de relacionamento social. Tá, gente? Não tem como a gente não tocar no assunto igreja, religião, né? É cultura, né? Tem várias religiões espalhadas pelo nosso país. São várias, inúmeras, né? Cada um procura dar vazão, cada um procura puxar a sardinha, puxar a brasa para a sua sardinha, né? Cada um procura ser o detentor da verdade, cada um procura puxar os outros, né, para a sua religião, vem para cá que a minha é correta, a dele está errada, e não é assim que o barco anda, ou pelo menos não é assim que deveria andar, né? Cada um tem a sua religião, cada um no seu quadrado, todo mundo se respeitando. É assim que deveria ser, e nós devemos lutar para que seja assim, tá bom, gente? A atividade estará no grupo de vocês, segunda-feira, tá bom? Um abraço e que tenhamos todos uma ótima semana.